Olá, meu nome é Lucas Catoldi, seja bem-vindo ao Palavras de Fé. Essa semana estamos falando sobre medo. E eu gostaria de te informar que o medo muitas vezes não é real e nós nos prejudicamos pelo medo imaginário. A nossa mente muitas vezes não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Quando você está sonhando, você passa por emoções, mesmo não estando vivendo de fato aquilo que você está sonhando. É apenas um produto da sua mente. E com medo, muitas vezes não é diferente. Você acredita em alguma coisa, às vezes não é diferente. Você acredita em alguma coisa que é perigo, que corre risco, mas isso não representa um real perigo para a sua vida. Então você começa a enxergar as coisas pela uma ótica do medo. Você começa a enxergar as coisas pelas lentes do medo. E aquilo que é uma notícia boa, aquilo que é algo bom para a sua vida, se torna um momento de medo, se torna um momento muito desafiador, amedrontador, por você não enxergar a realidade das coisas. Hoje eu quero refletir com você na passagem de Mateus 14, do versículo 22 ao 33. A Bíblia diz que os discípulos estavam no meio de um lago e, de repente, em uma madrugada, eles começaram a ver alguém andando sobre as águas em direção a eles. E, muito assustados, pensaram que era um fantasma. E Jesus se apresenta dizendo que era o mestre, se apresenta para os discípulos reconhecerem o mestre. E ele dá várias palavras de fé para eles. Fala para eles não temerem. E Pedro, em sua ousadia, fala para Jesus: se realmente tu és o mestre, peça que eu ande sobre as águas. E Jesus faz o convite: venha, Pedro. E Jesus faz o convite: venha, Pedro. E Pedro, pela palavra de Jesus, começa a andar sobre as águas. Mas a palavra de Deus diz que ventos fortes estavam em volta de Pedro e Pedro temeu, olhou para baixo e começou a afundar. Logo em seguida, Jesus toma Pedro pelas mãos, tira Pedro do lago, tira Pedro da água e dá mais uma do lago, tira Pedro da água e dá mais uma palavra de fé para ele, falando para ele não temer, que ele afundou porque temeu. Essa passagem é uma passagem incrível. Jesus fala para não temer, e quando nós não tememos, nós alcançamos o milagre, nós podemos até andar sobre as águas. Mas também é incrível que Pedro começou a afundar quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou as circunstâncias à volta dele. Muitas vezes as circunstâncias das nossas vidas nos fazem temer e nos fazem afundar. Mas é incrível também nessa passagem que Jesus de imediato ajuda Pedro, de imediato alcança Pedro e tira Pedro da água, tirando Pedro do afogamento. Jesus sempre está ao nosso lado para nos ajudar, mesmo quando nós tememos, mesmo quando a nossa fé é falha e nós começamos a afundar. Essa é a palavra de fé que eu tenho para a sua vida hoje. Quando Jesus te der uma palavra, não tema, vá em direção ao Mestre. Não olhe as situações à sua volta. Concentre na figura de Deus, concentre na figura do Mestre e caminhe pela sua palavra, caminhe por fé.